participação. Bom, vamos lá. Eu conheci a Michele faz uns bons anos. Fui vizinho dela. A gente morava bem próximo um da casa do outro. Caramba. Eu vi a Michele crescendo, porque eu tenho uma certa idade, um pouco a mais que ela. Então acompanhei um pouco do crescimento dela. Nunca imaginei que os nossos caminhos iam se cruzar. E um dia a gente foi numa festa de rodeio que teve em Lençóis Paulista, na Facilpa. Eu e um amigo, ele comentou comigo que a Michele estava lá, umas amigas. E aí a gente foi para lá. E a gente ficou um tempo junto, conversando. Comemos um lanche junto ali. E naquele dia a gente começou umas trocas de olhares um pouquinho mais profundas. E ali começou a rolar uma paquera, uma coisinha, outra, um pegar na mão, um beijinho. E aí começou a nossa caminhada junto. Estamos juntos de vida oficial faz 27 anos que nós estamos juntos. Legal. E nessa caminhada eu me apresentei de uma forma a Jesus, através da vida do Júlio, um amigo muito querido, co-cunhado, casado com a Thelma, da Michele. E a gente saía juntos, a gente fazia algumas coisas juntos, e ele sempre me convidando para ir na igreja, e eu sempre escorregava, não era muito adepto da igreja cristã, da igreja crente. Eu era um católico não praticante, esporadicamente eu ia numa missa, mas muito difícil. E um dia o Júlio me convidou e eu não tive como falar não para ele nesse dia. E aí eu fui para a igreja, na Igreja Bíblica Evangélica de Botucatu. Gostei do culto, gostei das músicas, Para mim eram músicas, não eram louvores. Não entendia nada do culto, E achei legal. E Dema, a Mi já era convertida ou ainda não? Não. Também não. A gente passou por um processo de conversão, que eu falo para as pessoas, Existe um ditado que todo mundo usa, Ou vem pelo amor, ou vem pela dor, No meu caso, com a Michele, nós viemos através da dor. A gente passou por umas experiências e através da dor é onde nós entregamos o nosso coração verdadeiramente a Jesus, onde Jesus se manifestou de uma forma tremenda na minha vida. E aí a gente começou a nossa caminhada, a nossa jornada na vida cristã. E aí vocês se converteram ali mais ou menos no mesmo momento, assim. A nossa história, a gente vem de um namoro totalmente fora dos padrões do que a palavra de Deus nos ensina. A gente tinha uma vida bem devassa, E eu, de uma experiência que eu tive, junto com a Michele, de um churrasco que nós fizemos na casa dela, ela teve um desentendimento com o pai dela. E a partir daquele dia, o pai dela falou que se ela saísse de casa, ela não ia voltar mais, tudo. E a partir daquele dia, ela foi morar comigo. A gente saiu, depois ela buscou as coisas delas e foi morar comigo. A gente começou com um relacionamento bem torto, muito torto. E nessa trajetória, que a gente estava morando junto, a Michele passou por um processo da gravidez da Natália. E nessa gravidez, foi uma gravidez onde eu estava para romper meu relacionamento com a Michele. Caramba. Eu tinha saído do serviço, eu fui para casa já decidido que aquele dia a gente ia romper o nosso relacionamento. E quando eu cheguei em casa eu tive uma surpresa, Minha cunhada, a Thelma, estava lá. E quando eu cheguei, a Michele falou, olha, tem um presente para você. E me entregou um papel. Caraca. E quando eu abri aquele papel, eu olhei uma cegonha. E aí eu li,
né, que ela tinha feito o teste de gravidez, tinha dado positivo para a gravidez. E aí eu fiquei assim, a Thelma fala que ela não esquece a minha cara até o dia de hoje, porque eu fiz uma cara assim, ó, né, e fui tomar banho. Debaixo do chuveiro eu comecei a chorar e falar, o que eu vou fazer agora, né? Por questão de que eu já vinha de um relacionamento, de um casamento, antes da Michele, meu casamento foi frustrado, né? E desse casamento sempre tem coisas boas também, né? E do meu primeiro relacionamento, do meu primeiro casamento, eu tenho a Camila, minha filha mais velha, que é um doce de menina e ela tem sido uma figura muito importante nessa parte da minha vida hoje, que eu vivo hoje, né? Então eu vinha de um relacionamento bem... E no meu coração eu tinha bloqueado isso. Eu falei, eu não me envolvo mais e não me relaciono mais num relacionamento mais profundo, afetivo, né, de longo. Então eu tinha decidido naquele dia de chegada em casa e terminar meu relacionamento com a Michele. Mas através da gravidez da Michele eu repensei muito, né, chorei bastante, fiquei muito pensativo, né, porque diante de um relacionamento eu penso que a criança é a única que não tem culpa, né, e geralmente isso cai tudo sobre, né, a criança, né? E a partir daquele dia eu tomei uma posição de falar, eu vou ficar com a Michele, eu não quero ter mais um relacionamento frustrado, eu preciso continuar com ela, mas eu ficava naquela, né? Mas eu tinha falado para mim mesmo que eu não queria assumir um relacionamento mais, né? Então eu ficava entre aquele ditado, entre a cruz e a espada, né? O que eu ia fazer, né? E nesse tempo de gravidez da Michele, ela teve algumas vezes sangramento, né? E a gente corria para o médico examinava, mandava para casa, faz repouso, né? E quando a Michele estava passando pelo 5º mês de gestação, eu trabalhava com meu irmão na época e eu recebi um jornal, que ele é assinante, e lá falava que tinha chegado um equipamento na Unesp, né? E que esse equipamento conseguiria salvar crianças com 5 meses, prematuros, tal. Aí eu li essa reportagem no jornal. E logo em seguida, na mesma semana, a Michele teve um sangramento muito forte. E aí eu corri com ela para o hospital, né? Chegamos lá, o médico examinou a Michele. Ele falou, olha, ela teve um sangramento muito grande, ela corre o risco de abortar a criança, né? Então nós vamos ter que deixar ela internada aqui essa noite, porque aqui no hospital nós temos recurso e qualquer eventualidade nós conseguimos correr para a Unesp. E quando ele falou que conseguiria correr para a Unesp, para mim, eu perdi totalmente o sentido, o chão, né? Porque com o passar da gravidez, algo que eu não queria que acontecesse, começou a mexer comigo, né? E eu comecei a desejar cada vez mais a criança. No caso, a Natália, né? Nesse sentido de que ela não teria culpa daquilo que eu fiz, do que aconteceu. E quando eu saí do hospital, era por volta de 11 horas da noite. Hospital Sorocabana ainda, onde ele funcionava. Eu debrucei no teto do carro, fiquei de pé, comecei a chorar, né? E aí eu olhei para o céu, estava uma noite linda, uma lua cheia tão linda, céu tão estrelado. E aí Deus se manifestou através da criação, de tudo que Ele fez. Aí nessa noite eu falei, ai Deus, se o Senhor realmente existe, eu quero essa criança. E a partir daí, a grandeza de Deus se manifestou. E eu fui embora para casa, deitei. Eu falo que eu não dormi, eu fui arrebatado naquela noite, porque eu tive um sono tão gostoso, tão leve. No outro dia de manhã, por volta de 6 horas da manhã, naquela época tinha telefone fixo, tocou o telefone de casa, eu corri atender, né, porque eu sempre imagino que um horário desse ninguém te liga, é alguma notícia. E quando eu atendi o telefone, era do hospital. E a moça do hospital que me ligou falou, olha,
Ademar, você pode vir buscar a sua esposa, Michele, porque o médico passou agora de manhã, examinou ela, ele deu alta para ela, o sangramento dela cessou. E ele falou que para ela ir para casa e apenas fazer repouso. Uhum. A gravidez dela estava tudo normal. Então, desse dia em diante, aí a Michele foi para casa, né? A gravidez dali para frente correu tudo bem. Uhum. A Natália nasceu com 8 meses. E aí a gente não parou mais. Aí a experiência, né, que nós tivemos ali com Jesus, né, na manifestação de Deus na nossa vida, né, através da gravidez da Michele, algo que a princípio, né, eu não desejava, eu não queria, pois no trabalhar de Deus aquilo foi crescendo dentro de mim, esse desejo, e hoje eu sou apaixonado pelas minhas filhas. Tem. Então esse é o princípio da minha história, né? E a partir dessa experiência que eu tive, a gente começou a ir mais frequentemente, porque eu ia esporádico na igreja, um domingo, né? E um domingo que eu fui foi uma Santa Ceia e parece que Deus desceu do céu e ficou face a face comigo, né? E ali foi uma das experiências que marcou a minha vida. Eu falei, aquele dia Deus falou com o meu coração, e daquele dia em diante aí eu não me apartei mais de Jesus, né? Começou a minha trajetória, essa caminhada com Jesus, né? Tanto do Ademar quanto da Michele. E aí a gente começou, né, a caminhar. E nessa caminhada Deus foi colocando pessoas muito importantes, preciosas do nosso lado, né, nos ajudando, nos ensinando. E aí estamos aqui.